Olá, amigos e assinantes do meu canal do YouTube. Estou aqui mais uma vez para comentar um assunto que está na mídia essa semana. Como todos devem saber, aconteceu aí a regulamentação, a tentativa, a apresentação do projeto de regulamentação da atividade de motorista por aplicativo aqui na cidade de São Paulo. Eu escrevi um artigo para as minhas redes sociais que eu gostaria de ler para vocês e depois, então, que vocês assistirem, a gente passa a tratar do assunto aí através dos comentários, ok? Mas fica mais fácil de ler o artigo, que eu acho que nele ele resume tudo o que eu penso sobre esse assunto e sobre esse projeto de lei, ok? Então vamos lá. Numa tentativa de equilibrar o jogo com os táxis, mais uma vez a Prefeitura de São Paulo discute a regulamentação do transporte por aplicativo. Sob a pressão do Sindicato dos Taxistas, os vereadores tentam disciplinar a atividade, conferindo aos motoristas de aplicativos um status muito parecido com o dos taxistas, já que esta é uma das reivindicações dos profissionais do volante, dos taxistas. Não sou contra a regulamentação, já falei isso aqui. Muito pelo contrário, em meu canal, como vocês bem sabem, várias vezes já postei vídeos defendendo essa necessidade. Entretanto, se as normas publicadas ontem no Diário Oficial do Município se confirmarem, estaremos perante uma situação ainda mais injusta do que a atual. Se a intenção é aproximar as duas atividades, deixá-las mais parecidas, deveríamos considerar tanto as obrigações quanto os direitos, mas não é o que se vê. Vamos elencar as principais diferenças. Quais os benefícios e obrigações que têm os táxis? Então vamos lá. Os táxis adquirem o veículo com até 30% de desconto, tendo isenção do IOF e do IPI, do Imposto sobre Produtos Industrializados. São isentos do IPVA, são isentos do rodízio, podem circular nos corredores de ônibus, podem embarcar e desembarcar passageiros sem serem incomodados pela CET, há uma certa condescendência, todos sabemos disso. Cobram R$ 2,85 por quilômetro aqui em São Paulo. Só perdem a concessão, isso é importante, só perdem a concessão por falta gravíssima e depois de um processo longo movido pela prefeitura. Taxistas autônomos ficam com 100% do valor da corrida, né? Pagam taxa anual de R$ 255 em São Paulo e pagam o Condutax, a licença, de R$ 415, que vale por 5 anos. Não há padrão para o atendimento e não são avaliados a cada corrida. Cooperativas e autônomos são isentos do pagamento de ISS quando emitem notas fiscais. Muito bem, vamos ver agora os aplicativos. Isso com base nas normas aplicadas pelo Uber, que é o mais conhecido. Os motoristas arcam com o custo de mercado do veículo sem desconto. A gente paga o valor de mercado normal sem abatimento nenhum. Pagam IPVA integral. Estão sujeitos às normas do rodízio. Não podem circular nos corredores de ônibus. São multados sempre que embarcam ou desembarcam passageiros a mais de 50 centímetros do meio-fio, conforme prevê a legislação de trânsito. E os fiscais não dão moleza, até porque os carros não são identificados. Recebem apenas R$ 1,40 por quilômetro rodado bruto. Pagam à empresa, ao aplicativo, 25% do faturamento bruto. São avaliados a cada corrida por critérios, diga-se, pouco transparentes. Podem ser descadastrados, isso é o principal, essa é a principal diferença na minha opinião. Podem ser descadastrados da plataforma se a nota média for inferior a 4,5, embora o passageiro não seja informado disso e ache que avaliar com nota 4 é positivo. Servem água e balas ou chocolates para incentivar notas mais altas. Ok? Pela proposta aprovada na data de ontem, os motoristas de aplicativo deverão ser obrigados a ter o Condutax ou Conduapp, R$ 415 válidos por 5 anos, como os táxis, fazer vistoria do veículo regularmente, como os táxis, e ter veículos com, no máximo, 5 anos de idade, ou seja, passarão a ter as mesmas obrigações dos taxistas. Pessoalmente, acho isso bastante razoável. O que não é razoável é ouvir do prefeito Dória que a intenção é apenas equilibrar a concorrência, deixando-a menos predatória. É exatamente esse o discurso dos sindicatos da categoria dos taxistas, que insistem em dizer que os taxistas têm muitas obrigações,
pagam muitas taxas, enquanto os privilegiados motoristas dos aplicativos trabalham sem pagar nada. Essa é a principal queixa dos taxistas. Eles são obrigados a pagar um monte de taxas e os motoristas de aplicativo não pagam nada. Não foi o que a gente viu aí pela tabela acima. Ou seja, é pura bobagem. A regulamentação é bem-vinda e necessária, mas é preciso equilibrar de fato as condições de trabalho. O primeiro passo, a partir do momento em que o motorista de aplicativo precisa obter o Condutáxi ou Condu App, identificar o veículo e atender um código de vestimenta, um dress code, isso entre outras coisas, seria dar a ele a mesma condição de manter o trabalho. Como pode um cidadão investir num carro seminovo, pagando todos os impostos, pagar licenças anuais e taxas, e ainda assim ficar sujeito a perder o direito de trabalhar de forma unilateral por um simples bloqueio do seu aplicativo? E como podem os aplicativos, que afirmam ser apenas fornecedores de tecnologia, descredenciar o motorista com base em critérios subjetivos? Talvez seja o único caso conhecido no mundo em que o fornecedor pode demitir o cliente sem maiores explicações. Sim, porque se os aplicativos são fornecedores de tecnologia, nós somos os clientes. Então, eles não poderiam demitir a gente enquanto a gente pagar em dia. Mas não é o que acontece. Então, é o fornecedor demitindo o cliente. É a mortadela cortando a máquina, né? Enfim, o fato de que muitos temem em ignorar é que com a atual política de preços, é impossível suportar os custos do serviço por muito tempo. Daí se extrai outra grande diferença entre as duas classes. Geralmente, o motorista de aplicativo não faz disso uma profissão, mas uma ponte até encontrar recolocação no mercado. Nesse contexto, não faz muito sentido ter que cumprir as mesmas obrigações de um profissional que tem a sua atividade garantida por lei. Os aplicativos, da forma como os conhecemos hoje, são uma tábua de salvação para milhares de desempregados que não têm alternativa. Equipará-los em obrigações aos profissionais dos táxis, sem lhes garantir os mesmos direitos, é inviabilizar a atividade e devolver esses milhares de trabalhadores ao mercado em crise, abandonando-os à própria sorte. Duvido que esse seja o melhor caminho para resolver uma questão tão delicada, mas, por certo, não chamaria isso, prefeito Dória, de mercado equilibrado. É preciso mais transparência, é preciso ter mais ousadia ao tratar desse assunto e muito mais serenidade para tratar de matéria tão sensível. Não me parece que nivelar por baixo seja a solução. Aliás, isso não é solução para nada. Usar de proselitismo para ficar bem na foto não é atribuição da Prefeitura ou da Câmara de Vereadores. Já passou da hora de encararmos este assunto com seriedade, pois, até agora, o único beneficiado é o passageiro, que consegue andar de carro seminovo, com ar-condicionado, água e balas, pelo preço do ônibus fedorento e lotado. Será que esse é o tal mercado equilibrado? Definitivamente, na minha opinião, o Brasil está fora dos trilhos. E a gente precisa dar um jeito nisso. Foi essa mais ou menos o tema, o conteúdo integral da matéria que escrevi, que está publicada nas minhas redes sociais, que agora reproduzi aqui para vocês no vídeo, e eu aguardo aí os comentários para a gente poder discutir o assunto, ok? Dirijam com segurança, fiquem bem e até o próximo vídeo. Tchau!